aconteceram as manifestações pelo Brasil todo, manifestações à direita, e inclusive o Flávio Bolsonaro, o ungido a pré-candidato à presidência no lugar do pai dele, né, do Jair Bolsonaro, ele mesmo fez essa movimentação para que o filho seja o pré-candidato, ele foi contra a nota do governo brasileiro, né, disse ali que o Brasil tinha que ter sido mais firme, criticado o Irã, enfim. A direita brasileira vem fazendo toda essa defesa dos Estados Unidos, né? Muitas vezes nessas manifestações a gente vê bandeira norte-americana, inclusive lá na manifestação do 7 de setembro, né? Um dia que é muito importante para o Brasil, eles colocaram a bandeira gigantesca dos Estados Unidos lá na Avenida Paulista, que também foi cenário de manifestação ontem. Então também falaram sobre isso, né? Mesmo na manifestação ontem, que era contra o STF, a favor da libertação dos presos e condenados por golpe de Estado, assim como o Jair Bolsonaro. Mas esse assunto também circulou pelos manifestantes, né? Exato, Nath. Quando você não está no governo e não tem um alinhamento com o Itamaraty, é comum que a oposição faça esse tipo de acusação. Lembro que em 2022, quando estourou a guerra Rússia e Ucrânia, o governo brasileiro também adotou uma postura de cautela e naquele momento foi muito criticado pela oposição, que era o PT na época, né, e outros partidos de esquerda. E agora acontece o oposto, né? A oposição não é mais governo, naquela época era, e agora também critica a postura do Itamaraty. É claro que para as bolhas de eleitores funciona esse discurso de dizer, olha, tínhamos que ser mais veemente, mas não há como uma postura diplomática fazer qualquer tipo de comemoração ou qualquer tipo de endosso a ações militares dos Estados Unidos, porque a diplomacia brasileira precisa entrar na negociação, seja para participar de um acordo de paz, seja para tentar ali aconselhar de alguma forma para evitar prejuízos econômicos. Então, não há como a diplomacia ser pautada pela ideologia, seja ela qual for. Então, a postura brasileira é sempre de neutralidade, de notas mais neutras, em relação, sempre usando palavras de preocupação, expressões, né, como preocupação, como cautela, porque sim, histórico na diplomacia brasileira. E claro que oposições, quando não estão no governo, vão adotar essa postura de críticas à forma com que se pronuncia o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores. Agora, sobre as manifestações, houve ali uma tentativa na Avenida Paulista de mostrar todos juntos, né? Essa foto que estava sendo tão aguardada de Nicolas com Flávio Bolsonaro, com o pastor Silas Malafaia, todos eles em cima do mesmo palanque. Isso estava sendo aguardado, uma vez que houve muitos atritos nessas últimas semanas, e na semana passada Flávio se reuniu com a bancada do PL e pregou união entre todos os membros, porque havia ali até uma briga pública entre integrantes da família com aliados do ex-presidente. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro chegou a dizer que Nicolas e Michele tinham algum tipo de amnésia quando fez, por causa da forma com que estava lidando com tudo e por não se envolverem tanto na candidatura de Flávio Bolsonaro, até que, como a gente revelou ontem no Metrópolis, através da coluna do Paulo Capelli, Bolsonaro teve que fazer uma carta defendendo a própria esposa, Michele Bolsonaro, de que foi um pedido dele ela não se envolver nas campanhas e não endossar o nome de ninguém até março deste ano. Então, para a gente entender o tamanho da crise, se foi preciso o líder, né, embora o ex-presidente Jair Bolsonaro esteja preso na Papudinha, ele ainda mantém uma influência muito grande sobre o PL, sobre os aliados todos. Então, ele é considerado dentro do PL o grande líder, apesar de estar inelegível, apesar de não ser o pré-candidato. Então, ele precisou fazer uma carta a punho defendendo a esposa para que as coisas sejam ouvidas. Então, aí você já entende o tamanho do problema, o tamanho da divisão. Então, ontem foi para, de fato, a foto de que, olha, houve atritos, houve confusões nesse meio do caminho, mas nós estamos aqui juntos para construir uma candidatura unida. Resta saber se essa união vai se consolidar na prática, no dia a dia, porque na hora do discurso, do palanque, de fato, é fácil
subir e fazer uma foto todos juntos, mas no dia a dia ali, no fogo amigo, fica mais difícil quando provocados. A gente sabe que muitos aliados do ex-presidente têm pavio curto, se a gente pode dizer assim, né? Pastor Silas Malafaia costuma responder quando provocado, Eduardo Bolsonaro da mesma forma. Então existe aí uma tensão no bolsonarismo que foi tentada ser apaziguada nos últimos dias e que ontem foi vendido a imagem de que, olha, as confusões aconteceram, mas nós estamos aqui unidos em torno do mesmo objetivo. E aí agora é observar como é que vai ser os próximos meses e com certeza observar como é que vai ser o comportamento dos filhos do ex-presidente com a ex-primeira-dama, que é um ponto de atrito sensível para o núcleo, talvez, principal da candidatura da oposição, né? Bus, a gente está vendo aí algumas dessas imagens, né, das manifestações ontem pelo Brasil todo. O maior público ficou ali na Avenida Paulista, a avaliação ali, né, daquele órgão da USP que faz aquele mapeamento do número de manifestantes aí na Avenida Paulista 25 mil pessoas, né, um público grande em relação às últimas manifestações. Aí a gente vê o mastro, né, com a bandeira do Brasil, dos Estados Unidos e de Israel, que é bastante comum, não está aparecendo agora por causa desse novo conflito dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Isso já aparece há bastante tempo. E acho que dos discursos todos que foram feitos pelo Brasil todo, mas aí na Avenida Paulista é que tiveram os figurões, né, para essa manifestação, que foi convocada pelo Nicolas Ferreira, toda organizada ali pelo Silas Malafaia, pelo pastor, que faz aquela cobertura já clássica desses eventos. E a gente teve figuras importantes. Quem organizou a manifestação, o Nicolas Ferreira, fez um discurso que chamou a atenção por não ter citado o Flávio Bolsonaro, que é esse ungido pelo Jair Bolsonaro. Isso é dos pontos que mais chamaram atenção ontem, para quem está muito atento, desses conflitos dentro da própria direita bolsonarista, que está escolhendo agora todos os seus candidatos ou pré-candidatos para as eleições de 2026, e aí uma imagem do próprio Flávio Bolsonaro. As outras pessoas, a gente vê a Bia Kicis ali do lado, que foi escolhida, né, para sair para Senado. Eles todos com um desenho ali, o Acorda Brasil, escrito com batom, né, na alusão à Débora do Batom aqui, que ajudou a destruir os três poderes, os palácios dos três poderes aqui em 8 de janeiro de 2023. Acho que esse destaque é importante de se fazer e eu queria te ouvir também, Bus, dos discursos que foram feitos, quais outros destaques você gostaria de pontuar? Interessante porque se adota uma postura dúbia dentro do bolsonarismo em relação a impeachment de ministros do Supremo. Enquanto uma ala defende fora Moraes e fora Toffoli, outra ala avalia que fazer isso nesse momento e tentar avançar com qualquer processo de impeachment contra ministros do STF seria dar munição ao presidente Lula de indicar um novo nome e, consequentemente, ter mais um nome indicado seu dentro da corte. Então, há uma divisão interna dentro do bolsonarismo sobre isso, e ontem os discursos mostraram um pouco isso, porque houve críticas ao STF, acho que era unânime as críticas ao STF, mas nem todos os discursos endossaram o impeachment de ministros de forma veemente. O próprio Flávio Bolsonaro faz um discurso mais contido, embora, claro, alinhado sim com a pauta de críticas ao STF e de alinhamento ali com o que era pedido, né, de fora Lula principalmente, mas ele está tentando vender um discurso de que é mais moderado que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então ele tenta modificar um pouco o discurso, moderar um pouco o discurso, justamente para tentar colar essa imagem de que ele é diferente do pai, embora quer levar o legado do pai para o Palácio do Planalto novamente, mas, claro, com a sua postura individual. Então, é um trabalho difícil ali que ele tem. Já Nicolas Ferreira, não tem qualquer tipo de escrúpulo, se a gente pode dizer assim, quando critica o Supremo Tribunal Federal. Ele fez o endosso de pedidos de impeachment. O pastor Silas Malafaia
acusou Alexandre de Moraes de corrupção, então também como sempre muito crítico dos ministros do Supremo. Silas Malafaia não teve nenhum também freio ao fazer críticas e ao falar sobre os ministros do Supremo. O que a gente observa é que essa foi a primeira manifestação, né, que teve o nome de Flávio já como pré-candidato à presidência. Então, é possível que hajam outras manifestações, mas também imagino que havia ali uma expectativa maior em relação ao público. A gente percebeu que esse público foi menor do que manifestações já anteriores, e no Rio de Janeiro também houve uma diminuição de público, obviamente também por conta de que Flávio Bolsonaro não foi, né? Era um evento que contou com lideranças regionais do PL ali no Rio de Janeiro, o deputado Sóstenes Cavalcante, Atineu Cortez, o pré-candidato ao Rio, que foi escolhido ali pelo PL para ser o pré-candidato ao governo do Rio, que fez críticas a Eduardo Paes, mas houve atos menores desta vez, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. E havia uma expectativa, sim, de que os atos fossem bastante grandes, uma vez que haviam lideranças importantes, principalmente na Avenida Paulista, né? Você tinha 3 pré-candidatos à presidência, você tinha Nicolas Ferreira, que nas redes sociais são, né, um fenômeno, se a gente pode dizer assim, de seguidores, de curtidas, né, de compartilhamentos, mas que na rua, ontem pelo menos, demonstraram que esse apoio, obviamente, as pessoas estão apoiando nas redes, mas o apoio nas ruas ainda é menor. E o senador Rizalci Lucas, inclusive, falou sobre isso, né, na manifestação aqui em Brasília, que foi bastante esvaziada também, de que era preciso, as pessoas gostavam de cobrar, mas era preciso mobilização. Ele cobrou ali, né, da população que houvesse uma mobilização das pessoas nas ruas, porque imagino que o sentimento que ficou é desse, de que há um endosso muito grande nas redes sociais, mas quando vai para a rua, a manifestação ali pessoalmente, né, física nas ruas, é menor do que essa chuva de críticas, talvez, que nas redes sociais se prolifera muito rápido. Perfeito. Gabriel Bus, coordenador de política aqui do Metrópolis.com. Bus, muito obrigada, um ótimo trabalho, uma ótima semana, e a gente volta a se encontrar, se nada muito diferente acontecer, na sexta-feira. Valeu. Perfeito, até lá. Até lá.